Olá, meu nome é Daniel de Japre, seja muito bem-vindo ao meu canal. Depois que eu postei o vídeo mostrando como nasceu a ideia da novela Deus Salve o Rei, muitas pessoas pediram para eu fazer um vídeo sobre sinopse. Então vamos lá. Mas eu não vou simplesmente explicar o que é uma sinopse. Vou fazer mais do que isso. Vou mostrar por que ela é tão importante e como se chega até ela. E também o que é preciso para fazer uma sinopse bem feita. Primeiro você tem uma ideia na cabeça, uma ideia que você adora, uma ideia que você levou tempo para desenvolver. E quer transformar essa ideia num filme, numa série ou mesmo num livro. Mas essa ideia só passa a existir de fato quando é colocada no papel. Por incrível que pareça, existe um caminho estranho entre o que está na nossa mente e aquilo que é digitado, aquilo que é escrito. Às vezes descobrimos que a ideia é melhor do que a gente estava imaginando, mas às vezes descobrimos que ela nem é tão boa assim. Você vai saber a verdade fazendo a sinopse, mas é preciso dar um passo de cada vez. Tem uma etapa anterior à sinopse que vai te ajudar a arredondar a sua ideia. É a storyline ou logline, que é o termo agora que está sendo mais utilizado. Na verdade, são praticamente a mesma coisa. Ou se quiser, ainda pode chamar de premissa. Enfim, eu não vou perder tempo aqui explicando essas nuances. O que é importante mesmo é o seguinte: você precisa escrever a sua história em 3 ou 4 linhas. Parece uma coisa boba, mas é muito importante. É assim que você vai saber se a sua história existe mesmo. Resumi-la nessas poucas linhas vai te obrigar a tirar tudo aquilo que não é importante, tudo aquilo que não interessa e fazer com que você foque no principal, na essência. Sua logline precisa ter 3 coisas. O fato que provoca um desequilíbrio numa situação pré-existente, o protagonista e o que ele deseja. Tudo isso se resume à apresentação de um conflito. Por exemplo, um professor de química, ao descobrir que tem câncer e apenas 2 anos de vida, precisa juntar dinheiro suficiente para deixar para sua família. Para isso, ele começa a fabricar e vender metanfetamina, se tornando assim um dos maiores traficantes do país. Obviamente, você sabe que eu estou falando de Breaking Bad. Veja bem, a essência da história está toda aí. A descoberta do câncer é o que provoca o desequilíbrio na vida até então pacata de Walter White. Sabemos também que o protagonista é um professor de química, de certa forma bem intencionado, e está bem claro o que ele deseja fazer. Essa é a história descrita de forma objetiva. E então é o momento de partir para a sinopse, que nada mais é do que a descrição da sua história com mais detalhes. E atenção, sempre com começo, meio e fim. Jamais, jamais, nunca comece a fazer uma sinopse sem antes fazer a logline ou storyline. Aqui é preciso fazer uma observação importante. A quem se destina a sinopse? Não é para o público, é para você próprio, ao menos no início. Porque a sinopse, nesse momento, nada mais é do que uma ferramenta necessária para você desenvolver e detalhar a trama que sintetizou lá na logline. Aí você vai começar a escrever a sua trama, sem enfeites, sem dispersão, focado no conflito principal e nos protagonistas. Subtramas, se houver, vem depois. A história precisa se firmar primeiro, se erguer, como a gente costuma dizer, ficar de pé. Lembre-se, o objetivo até aqui
é você organizar as suas ideias. Depois que a história estiver toda no papel, bem contada, bem explicada, aí sim, a sinopse poderá ser apresentada a um produtor, ou submetida a um concurso, ou mesmo a um diretor. Por isso não é preciso omitir o final. A pessoa que vai ler a sua sinopse precisa saber tudo. Quem não pode saber o final é o público. Mas aí estamos falando de outro tipo de sinopse, que é aquela que tenta vender a história para que as pessoas se interessem em assistir. Aquilo é outra coisa. É uma peça de marketing. E talvez nem seja você quem vai escrever. Bom, uma pergunta que sempre me fazem: qual é o tamanho que a minha sinopse deve ter? Bom, quem vai determinar o tamanho dela é a sua necessidade, é o tanto que você precisa escrever para registrar a ideia que está na sua cabeça. Ou então, quem vai determinar é quem te encomendou a sinopse, ou o edital de um concurso. Num primeiro momento, não se importe tanto com o tamanho. Isso depois você ajusta. Corta daqui, aumenta dali. O foco é o arco da história, o conflito, o protagonista. Mas atenção para um ponto importantíssimo. Quando ela for mostrada para outras pessoas, ou seja, num segundo momento, a sinopse precisa ser agradável de ler. Tem que ser bem escrita, porque se alguém achar a sua sinopse mal escrita, seja devido a erros de português ou organização confusa de ideias, vai desconfiar que o roteiro também será mal escrito. Afinal, a sinopse tem agora a finalidade de convencer alguém a comprar a sua história. Portanto, ela precisa ser empolgante, criar momentos de tensão, revelar os segredos nas horas certas. O leitor da sinopse é o seu primeiro público. Tenho certeza que se você seguir esses conselhos, você fará uma excelente sinopse. Mas se não ficar boa de primeira, não tem problema. Faça de novo e de novo. Só a prática vai fazer com que você acerte a mão. E também, claro, leia o máximo possível de sinopses. Se você gostou dessas dicas, eu quero te pedir para clicar aqui embaixo e assinar o canal. Vai me ajudar muito a continuar produzindo e oferecendo conteúdo para você. E não esqueça também de deixar o seu like, ok? Obrigado e até a próxima.